Lá em Gênesis a Bíblia diz que quando Noé está separando os animais, Deus dá uma direção clara para ele. Ele fala, olha, você vai separar casais de todos os tipos de animais. Mas olha que interessante, Gênesis 7:12, vocês estão comigo ainda? Diga amém. Diz assim, leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e eu farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. Então Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. O que é interessante, irmão, e eu estou correndo muito aqui, ok? Vocês estão comigo? O que é interessante é que depois que o dilúvio passa, Noé sente o desejo, cara, pega isso é muito poderoso. Noé sente o desejo de oferecer uma oferta de gratidão ao Senhor. E aí quando Noé vai oferecer uma oferta, são os animais puros que ele utiliza para isso, não os impuros. Ninguém pegou a chave ainda, eu vou chegar lá. Irmão, até a oferta que Noé desejaria oferecer, Deus já havia provido a matéria-prima para ele antes desse desejo surgir. Deus está falando aí, separa os animais a mais. Talvez se Noé quisesse ensinar para Deus como faz, ele ia falar, Senhor, mas para que levar mais? Já tem uma quantidade necessária. Deus está dizendo, sem dizer. Irmão, algumas das coisas mais poderosas que Deus vai dizer para você, Ele vai dizer sem usar as palavras específicas. E é por isso que a gente precisa confiar e fazer o que Ele pede, e depois vai entender o que Ele faz. Separa animais a mais, aves puras. O dilúvio passa, a família dele é poupada, o mundo que ele conhecia não existe mais, e antes dele começar a reconstruir, ele fala, vamos oferecer um sacrifício de adoração e de gratidão ao Senhor. E aonde é que está a matéria-prima para o sacrifício? Na palavra que Deus já havia dado antes do desejo pelo sacrifício chegar. Irmão, existe algo que Deus já deu para você, que vai liberar algo que Deus prometeu para você. Eu acredito de verdade, com todo o meu entendimento. Tem coisas que Deus já me deu que eu não faço ideia, mas daqui a algumas estações vai começar a fazer sentido. Alianças que Deus promoveu, encontros que Deus gerou, lugares que você foi, palavras que você ouviu, sonhos proféticos que Deus te deu. Irmão, guarda isso, você está comigo? Toda visão que Deus te dá de futuro é para te preparar para um tempo que você não está pronto para viver hoje. Pega isso, irmão, e vamos junto, irmão, por favor. Toda visão que Deus te dá de futuro é Deus apontando um destino que você não estaria pronto para viver hoje. É por isso que Deus te dá visões de futuro. É como se Ele falasse, está vendo isso aqui? É o que eu tenho preparado para você. Deus, mas eu quero viver hoje. Não, hoje você não está pronto. É por isso que eu estou te mostrando o teu futuro. Então se prepara no teu presente para não deixar de viver o que eu tenho para você. Então Deus dá uma visão de futuro para José. Aconteceu no mesmo dia? Fala comigo. Não, anos se passaram. Deus ungiu Davi e deu uma visão para ele. Aconteceu no mesmo dia? Não, anos se passaram. Jesus e João Batista se encontram no ventre das suas mães. Isabel, estéril, Maria, virgem. As duas engravidaram. E a Bíblia diz que quando se encontram, os dois começam a se mover dentro do ventre. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. João Batista, a voz que clama no deserto, já sabia que aquele bebê era Jesus, mesmo antes dele nascer. Jesus já sabia que aquele bebê prepararia o caminho para o ministério dele, mesmo antes dele nascer. Então você entende que o bebê já sabia o desígnio que tinha, mas precisou nascer, aprender a andar, aprender a falar, aprender e crescer, como diz a palavra, em conhecimento e graça, diante do povo e diante de Deus. João Batista era testado e era preparado no deserto. Jesus, preparado nas sinagogas, em meio a religiosos, esperou 30 anos até ouvir do Pai: você está pronto, pode começar. Irmão, olha para mim. Se até Jesus precisou de preparo para viver a promessa, por que você acha que vai acontecer da noite para o dia? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia chama João Batista como a voz que clama o deserto e aquele que preparou o caminho. Fala comigo, João preparou o caminho para Jesus. Não, fala de verdade, fala, João preparou o caminho para Jesus. Irmão, se Deus mandou alguém para preparar o caminho para Jesus, você acha que não existe um tempo necessário de preparo para você?
Tem processos, tem estações que a gente está vivendo que nada mais são do que um preparo de Deus para a gente viver a promessa de Deus. Então tem coisas que a gente não entende hoje, mas vai entender lá na frente. Uma das coisas que para mim ficou muito claro no tempo que eu passei no hospital é que Deus estava gerando, e eu já falei sobre isso na nossa igreja, lá em Miami ou em Fort Lauderdale, eu não lembro. Deus estava gerando em mim empatia. Deus estava gerando em mim autoridade sobre a enfermidade. Deus não me colocou naquele hospital, mas Deus permitiu que eu chegasse até aquele lugar. Então quando eu saio, o André que sai do leito de morte é o André diferente, é o André com uma empatia pelo doente que não tinha antes, naquela medida. É o André com uma autoridade para orar por cura, sinais e maravilhas que não tinha antes, ou pelo menos não naquela medida. Então enquanto você está no leito de fralda, você fala, Senhor, por quê? Mas depois que você começa a fluir numa nova dimensão de autoridade, você fala, eu já entendi o porquê. Então a chave é não questionar enquanto Ele faz, mas ficar atento para entender o porquê Ele está fazendo. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? E eu vou finalizar, a quarta e última chave. Alguém recebeu algo de Deus essa noite? De verdade? Quarta e última chave para eu viver o novo. Declare comigo, diga, o romper é uma decisão. O romper é uma decisão. Sabe o que eu acho interessante? A gente às vezes confunde a graça por ser um favor imerecido com ausência de posicionamento. Entende isso, irmão? A graça é ausência de mérito, mas não de posicionamento. Até a salvação vem pela graça, mas vem mediante a fé. Milagres estão disponíveis pela graça mediante a fé. Se você crer, assim será feito. Se você crer e não duvidar no teu coração, é uma condicional. João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então entende isso, irmão. A graça é ausência de mérito, mas não de posicionamento. Senão a gente ia crer que todo mundo ia estar vivendo o chamado, quando na verdade não está. Porque o chamado dele está disponível por graça, mas só vão viver se posicionarem por fé. Alguém está comigo? Diga amém. Por que a música está assim? Parece que está finalizando. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí, Jamba. Eu quero pregar, irmão. Vocês estão comigo aqui ainda? João 6,1 diz assim: no meio da multidão, com mais de 20 mil pessoas, havia fome, mas ninguém tinha nada para comer, ou pelo menos não tinha nada para oferecer. Guarda isso. Jesus então se levanta e fala para os discípulos: tem algo de comer que a gente possa dar para o povo? Os discípulos falam: Senhor, não tem como a gente comprar, não tem dinheiro para a gente poder suprir todo mundo, o lugar onde a gente poderia comprar é longe demais. Então Jesus fala: procura entre essa multidão alguém que tenha algo para comer. E aí um dos discípulos volta, e esse discípulo volta com 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, guarda isso. Você acredita de verdade que no meio de uma multidão com milhares de pessoas, olha para mim, aquele jovem era o único que tinha algo para comer? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar, não é o que está acontecendo, mas vamos imaginar que a gente tem 200 pessoas aqui completamente desligadas do que Deus está fazendo, mas tem alguém queimando, querendo mais de Deus. Você acredita de verdade que Deus só tinha algo para liberar sobre uma pessoa? Você acredita que Ele não queria fazer com todo mundo? Você acredita que no Brasil a gente vê algumas pessoas fluindo, rompendo, vivendo milagres, mas você acredita que Deus não queria fazer em toda a nação um romper de avivamento sobrenatural? Então guarda isso, irmão. Você está comigo? Guarda isso. Aquele menino não era o único que tinha algo para comer, mas ele era o único naquela multidão disposto a entregar o que tinha. Você sabe por que a história fala de um menino, mas não fala de milhares de pessoas que ofereceram o seu lanche? Porque no meio de milhares de pessoas, ele foi o único que disse: Pai, eu estou disponível. Eu estou disponível. O pouco que eu tenho nas suas mãos pode se tornar muito. E aí você sabe o que aquela história diz? A história conta, e a gente está em 2021 à noite em Coral Springs falando sobre esse milagre. A história conta que quando 5 pães e 2 peixinhos chegam nas mãos de Jesus, o lanche de um menino alimenta uma multidão de milhares de pessoas. Guarda isso em nome de Jesus, irmão.
O romper é uma decisão. Se aquele menino tivesse guardado para si, aquela multidão teria passado fome naquele dia. Se Jesus tivesse aceitado o convite de Pedro, quando Pedro disse: Senhor, de forma alguma você vai ser entregue e morto, a gente não estaria de pé pela graça nesses dias. Se Paulo tivesse parado de pregar, ou se os mártires da igreja tivessem parado quando começaram a ser perseguidos, se o mover protestante através de missões não tivesse tocado o Brasil, a gente não estaria aqui de pé nesses dias. Irmão, se você não tivesse dado ouvidos ao que o Espírito estava dizendo para você, e deixado de lado todo o cansaço do teu trabalho, você não estaria aqui nessa noite. Então entende, o romper é uma decisão. Por que tem pessoas se levantando em Deus na nação, e tem pessoas andando em ciclos e nunca rompem? Porque romper é uma decisão. Por que tem pessoas fluindo na palavra, e tem pessoas que nem sabem o que a palavra carrega? Porque romper é uma decisão. Porque tem pessoas que oram e jejuam e tem uma sensibilidade ao mover do Espírito diferente de outros que nem sabem quando é Deus falando e quando não é. Porque romper é uma decisão. Por que tem gente parando por causa de sentimentos e tem gente rompendo independente das circunstâncias? Porque romper é uma decisão. Por que tem tanto brasileiro batendo cabeça no sul da Flórida? Tem tanta gente que só vai na igreja para bater ponto, e tem outros fluindo, vivendo milagres, sinais e maravilhas. Porque romper é uma decisão. Deus não tem filhos preferidos. E eu vou encerrar aqui. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus favorece mais aqueles que fizeram dele o seu preferido. Deus não tem filhos preferidos, irmão, mas Deus favorece mais aqueles que fizeram dele o seu preferido. A Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. É por isso que a gente vê pessoas que se converteram há um mês atrás queimando mais do que alguns de nós que estão há anos na jornada. Sabe por quê? Porque ele ainda lembra do lugar da onde Deus o tirou. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Qual o lugar mais seguro que eu posso estar, pastor? Correndo riscos com Deus. Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé. Não tem nenhum deles que foi poupado de enfrentar batalhas, mas também nenhum deles foi esquecido pela história. Tem uma galeria falando sobre o que eles viveram com Deus. O melhor lugar numa tempestade, onde é? Com Jesus. Pedro estava fora do barco, mas ele estava melhor do que os discípulos que ficaram nele. Num lugar deserto, qual que é o melhor lugar para estar? Com Deus. Ele prepara uma mesa no meio do deserto. Ele provê no meio do deserto. Abraão, ele tem um momento que ele tem que escolher entre um lugar e outro. Ele fala, não, deixa o meu sobrinho escolher, porque para mim tanto faz. A bênção não é a geografia, a bênção é a palavra. Tudo que Deus me deu é tudo que eu preciso. No meio do deserto eu vou frutificar, em lugares áridos eu vou prosperar, porque a minha bênção está no Senhor, não está na terra, não está na geografia. Eu falei algo essa semana, a pastora Raquel estava ao lado, eu não lembro qual era o contexto, mas eu achei aquilo tão forte, irmão. Falei, irmão, nunca foi sobre geografia. Eu estava aconselhando alguém, eu falei, nunca foi sobre geografia. Na verdade, a geografia vai assistir o que Deus vai fazer com você. A geografia assistiu a promessa de Deus se cumprir em Abraão. A geografia assistiu a promessa de Deus se cumprir em Davi. A geografia assistiu a promessa de Deus se cumprir em José. E eu quero liberar isso sobre você. Você não vai prosperar porque está em Alphaville. Você não vai prosperar porque veio para São Paulo. Você vai prosperar porque existe uma promessa sobre você. E a geografia vai assistir o que Deus vai fazer. Você crê nisso? Diga amém. Um amigo foi para Miami esses dias. Foi a primeira vez que ele foi para Miami. Mandou uma mensagem de lá. Ele falou, pastor, eu não sei o que você fez com Deus não, mas ele deve ter ficado chateado com você. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, como é que ele tira você desse lugar e manda para o Brasil? Eu tô maluco com isso aqui. Eu falei, irmão, nunca foi sobre lugar, sempre foi sobre uma palavra. Quantas pessoas a gente conhece?
Quantas pessoas a gente conhece que moram num lugar incrível, mas não se sentem plenos? Quantas pessoas estão enfrentando o vazio de terem conquistado tudo que acharam que ia preenchê-lo, e quando chega lá fala, não é sobre isso? Quanta gente cansada correndo atrás do vento. O Evangelho não é sobre uma geografia favorável, irmão. O Evangelho é sobre o favor de Deus. O Evangelho não é sobre uma economia favorável. O Evangelho é sobre o favor de Deus. O Evangelho não é sobre política favorável. O Evangelho é sobre o favor de Deus. Pastor, mas e agora? Ir com esse governo, ir com outro governo, ir com o próximo governo, irmão? Daniel governou no meio da Babilônia. José governou com Faraó. Olha que forte isso. A terra era de Faraó, mas o governo era de José. Não é sobre quem é o dono, é sobre quem governa. José governou coisas que não eram dele, mas o governo era dele. Muito forte, pega isso. Ele estava na casa de Potifar. Quem era o dono de tudo aquilo? Potifar. Quem governava? José. Aí ele é colocado numa prisão. Ele era escravo, não era livre. Ele não tinha titularidade de nada dali. Mas a chave estava com ele. Por quê? Porque o governo foi entregue a ele. Aí leva ele até Faraó. Faraó tira o anel do dedo, que simbolizava honra, autoridade, coloca na mão de José e fala: ninguém terá mais autoridade do que você. Você só tem mais autoridade do que eu quando eu estiver assentado no trono. Nenhuma mão se levantará e nenhum pé se moverá sem que haja uma palavra tua, José. Um jovem que dorme como prisioneiro, na noite seguinte vai dormir como governador. Guarda isso, irmão. Não é sobre o lugar que você está, é sobre o governo. Evangelho é sobre o governo, é sobre unção de governo. Deus nos chamou para liderar, Deus nos chamou para apontar o caminho, Deus nos chamou para profetizar o novo. Deus nos chamou para nos movermos pelas promessas dos céus, notícias dos céus, não pelas notícias da terra. Pastor, os dias são maus, vale a pena a gente investir? Claro que vale, a nossa provisão vem do reino, não vem daqui. Pastor, os dias são difíceis, vale a pena a gente sonhar? Claro que vale, os sonhos são de Deus, não são os nossos. É Ele quem faz, é Ele quem gera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Não é sobre economia. Vamos ser sinceros, se dependesse de quem lidera a economia do Brasil hoje, a gente estava lascado. Depender de política, se você for analisar os critérios técnicos, a gente tem 4 anos aí para apertar os cintos. Tem gente que não sabe nem o que fala, ocupando lugares que são uma coluna vertebral na história de uma nação. Mas por que eu creio que esse ano já é o melhor ano da nossa vida? Porque a nossa provisão vem do Jeová Jireh, o Deus que provê, não vem de homens, nunca veio. Você crê nisso? Você recebe isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho 10 minutos para terminar essa palavra. Alguém consegue ouvir essa palavra por mais 10 minutos? Alguém está recebendo algo de Deus? Vencer as batalhas muitas vezes está ligado à nossa perspectiva, o que você escolhe olhar, porque os seus passos sempre vão na direção daquilo que você olha. É por isso que marcas investem tanto para ter um showroom no meio do shopping. É por isso que os banheiros dentro de um shopping são colocados no final dos corredores. Você sabia disso? Para que você obrigatoriamente tenha que passar por todas as lojas antes de entrar no banheiro. Então você está olhando as vitrines e aquilo te atrai. É engraçado porque o comércio entendeu algo que alguns cristãos ainda não entenderam. Cuidar da direção do nosso olhar é algo que define a direção dos nossos passos. A Bíblia diz que Pedro está andando sobre as águas olhando para Jesus. O convite foi feito por ele, o caminho foi criado por ele, mas em algum momento Pedro para e olha para as ondas. E a Bíblia diz que quando ele começa a olhar para a tempestade, ele afunda. A direção do seu olhar vai definir a direção dos seus passos. A direção dos seus passos vai definir o seu destino profético. Irmão, para de perder tempo olhando para o problema, gasta tempo olhando para a promessa. Os problemas são grandes, mas a promessa é maior. Os problemas são desafiadores, mas a promessa é mais gloriosa. Os problemas vêm contra mim, mas a promessa está sobre mim. Os problemas tentam me parar, mas o Senhor é o meu refúgio. Os problemas são assustadores, mas o meu Deus é glorioso. Ele é belo, Ele é bondoso. A sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. Os problemas são assustadores, mas as promessas são gloriosas.
O salmista diz: eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Naquela época, o contexto em que Davi fala isso tem um significado. É até mais poderoso do que talvez algumas pessoas aqui imaginem. Ele não está dizendo que não tem socorro nenhum, ele olha para o alto dos montes e ele lembra que Deus é socorro. Não é isso que ele está dizendo. Naquela época, no alto dos montes, eles colocaram imagens de vários deuses pagãos. Então Davi, quando ele diz: quando eu levo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Ele está dizendo que tinham várias opções. Ele está dizendo: existem várias opções de socorro. De onde virá o meu socorro? E aí ele reafirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Durante uma batalha, muitos tipos de socorro vão se apresentar para você. Uma opinião, pessoas que querem te ajudar, facilitar. Mas a verdade é que a única coisa que pode socorrer você é o Senhor que fez os céus e a terra. Quem socorreu José, quem socorreu Davi, quem socorreu Pedro, quem socorreu Jesus, quem vai socorrer você é quem fez você. Só quem te viu completo sabe o que está faltando quando te vem cacos. Só quem te fez completo sabe o que você precisa. Você está comigo? Diga amém. Então a perspectiva ela é fundamental nas batalhas. O lugar para onde eu olho define muito dos meus passos. O lugar para onde eu coloco o meu olhar. Eu preciso olhar mais para as promessas do que para os problemas. 2 Reis 6,14 fala sobre uma história que eu acho incrível. Um rei está tentando vir contra o povo de Deus, e aí todas as vezes que eles fazem planos, Deus vai lá e revela para Eliseu, para o profeta: olha, eles estão vindo por aqui, não vá por aqui, eles estão vindo por lá, não vá por lá. E aí chega um momento que esse rei ele fala: não é possível, a gente deve ter alguém que tá no nosso meio infiltrado. E aí um soldado fala: não, rei, nenhum de nós tem traído você, mas existe do outro lado um homem de Deus, e ele ouve os céus, e tudo que a gente vai fazer, Deus revela para eles. Então esse rei ele fala: então reúne todos os homens, todos os carros de guerra, e vá contra esse homem. Eu quero que vocês matem esse homem de Deus. E aí sabe o que acontece? Acontece o que está escrito em 2 Reis 6,14. Um momento histórico que vai fazer sentido para alguém aqui, pode mudar a sua história. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz: esse rei então enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Então o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta então respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção deles, Eliseu então orou ao Senhor e disse: Senhor, fere esses homens de cegueira. E então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? A experiência de um homem que conhece o caráter de Deus traz paz em meio a tempos de caos. Esse contraste aqui não é à toa. Existe um rapaz, existe um homem de Deus experimentado. Existe um jovem na sua caminhada, existe um homem de Deus experimentado. O jovem está desesperado porque está vendo os exércitos contrários. O homem de Deus está em paz porque ele sabe que maior é a quantidade daqueles que lutam por nós do que aqueles que vêm contra nós. E a oração dele não foi nem para que Deus fizesse, ele sabia, Deus já estava fazendo. A oração dele foi só para que o moço visse. Irmão, olha para mim. O fato da gente não ver algumas coisas não significa que Deus não esteja fazendo elas. O fato de você não ver alguns livramentos não significa que Deus não esteja te dando livramentos. O fato da gente não ver Deus abrindo algumas portas não significa que algumas portas que a gente está entrando não foi Deus quem abriu. O sobrenatural não está sujeito a algo que você consegue ver de forma natural. O homem de Deus, ele não fala: Senhor, faça alguma coisa. Talvez se fosse eu ou você, ele ia falar: Senhor, eu estou aqui no teu nome, profetizando no teu nome, você me abandonou? Não tem uma crise do profeta, não tem uma pirraça dele. A oração dele não é faça, a oração dele é: nos deixe ver o que você está fazendo. Recebe isso, irmão, em nome de Jesus. Senhor, nos deixe ver o que você já está fazendo. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Hoje eu quero falar sobre uma força que brota no meio da dor. Você pode declarar isso? Diga, existe uma força que brota no meio da minha dor. Eu quero, em nome de Jesus, começar essa palavra já declarando algo sobre vocês. Se você recebe, irmão, assim que eu liberar isso, diga amém. Irmão, a gente precisa entender que a vergonha de ontem vai se transformar no milagre de hoje. Você recebe isso? Aquilo que era nossa vergonha em Deus se torna dupla honra. Então uma vergonha familiar pode transformar você num canal de cura para famílias. Uma vergonha financeira, uma quebra, uma falência pode transformar você num canal de vida para ministrar sobre provisão. Tudo aquilo que o inferno tenta parar você, é justamente nesse mesmo lugar que Deus vai usar você, vai superabundar você. Por quê? Porque a glória de Deus está em confundir aquilo que o inferno acha que pode fazer. O inferno acha que parou Jesus na cruz. O que eles não sabiam que ali era o início da redenção. O inferno achou que tinha parado Paulo e Silas numa prisão. O que eles não sabiam é que a adoração deles quebrava cadeias. O inferno achou que talvez um gigante pararia Davi. O que não sabia é que aquele era o passaporte para entrar no reino. O inferno achou que o mar pararia o povo, que eles não sabiam que Deus abre o mar para o povo passar e fecha depois que ele passa. Irmão, o que eu quero liberar sobre você é que em todo o processo da nossa jornada de fé vai existir dor, mas existe uma força que brota dessa dor. Você está comigo? Diga amém. Salmos 18, 28 diz: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. O que a palavra está dizendo é que Deus não desiste de você, mesmo que você já tenha desistido. Tem uma passagem que eu amo, a Bíblia diz que Ele não apaga o pavio que fumega. E todo mundo aqui que já soprou velhinha no aniversário sabe muito bem o que isso significa. Sabe aquela vela que você sopra 10 vezes e ela, do nada, ela parece uma fênix, ela ressurge? Deus está falando que a gente é assim, para Ele. Por mais que a gente possa estar fumegando, Ele não vai apagar em definitivo, porque o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Então Deus está dizendo: eu não desisto de você, eu mantenho acesa a sua lâmpada, eu transformo em luz as suas trevas. Você está comigo? Diga amém. Então eu quero começar a mensagem de hoje estabelecendo um princípio fundamental, que se a gente não entender isso, a gente não vai entender muita coisa na jornada. O princípio fundamental da tua existência é que você foi criado para gerar algo eterno. Você foi criado para criar algo eterno. E é por isso que se você gastar toda a sua vida com coisas que só terminam em você, você pode ter sucesso segundo os critérios dos homens, mas você vai se sentir vazio dentro de si. Por que tem gente que alcança o sucesso profissional e ainda assim se sente vazio? Porque não existe nada pior do que um sucesso completamente vazio de propósito. Então a gente tem que entender que se a minha natureza é criada para a eternidade, a única coisa que preenche ela são frutos que eles vão ser gerados para a eternidade. Você foi gerado para a eternidade. O que limitou a tua história quando o pecado entrou no meio dela? A Bíblia diz que quando nós fomos gerados, a morte e o tempo não eram limitadores. Quando a gente foi gerado, irmão, no Gênesis, não existia relógio, nem preocupação com a hora. A única coisa que o homem sabia é que, ao cair do sol, Deus ia aparecer lá para conversar com ele. Então, quando o pecado entra na história, o tempo e a morte entram também. Por que a gente sente dor com a perda de alguém? Porque nós não fomos gerados por Deus para perder ninguém. É antinatural se desconectar de alguém que na sua gênese foi gerado para ser eterno, como ele é. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então Deus que é eterno fez você para a eternidade. Você está comigo? Diga amém. Amém. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, alguém sinaliza aqui. Um Deus que é eterno gerou você para a eternidade. Então nada que não seja eterno vai preencher o teu vazio existencial. O que preenche o meu vazio? É entender que, a despeito daquilo que eu estou construindo para mim, existe algo que eu estou construindo para Ele. É saber que no final do dia o coração de Deus está alegre com a minha entrega.
Hoje está sendo um desafio para mim pregar. Eu estou com falta de ar, eu estou me sentindo cansado. Eu falei para Deus, Deus, eu estou te oferecendo como se fosse a minha última ministração. E se for, recebe a minha oferta. Porque a nossa oferta tem que ser como um incenso, um perfume agradável. A gente está dizendo, Deus, eu estou entregando tudo que você me deu, porque eu só sou um mordomo. Tudo que eu tenho, você me deu, mas não é meu. Então eu administro e usufruo, mas não é meu, volta para Ele. O dom que você me deu, a unção que você me deu, a graça que você me deu, as portas que você abriu, as conexões, toda a liberalidade do céu para gerar em nós algo, deve ser apontado para Ele. Você está comigo? Diga amém. Você deve conhecer centenas de pessoas que tiveram sucesso aos olhos dos homens, mas ainda assim são vazios de Deus. Porque não tem nada pior do que um sucesso sem propósito. Então, primeira base fundamental da mensagem hoje: você foi criado para fazer algo eterno. Você pode declarar isso? Diga, eu fui criado para fazer algo eterno. Quando eu entendo isso, irmão, é o primeiro pressuposto da mensagem de hoje. Quando eu entendo isso, eu entendo que o meu problema não é sentir dor no meio da jornada. O meu problema é gastar a única vida que eu tenho para não construir nada que vai falar comigo na eternidade. Os frutos que eu gero, galardão, olha o que a Bíblia fala. Existe uma diferença muito grande entre salvação e galardão. A diferença é que salvação é para todo aquele que nele crê, mas galardão é para aquele que constrói algo com ele. Então muitos de nós aqui seremos salvos, mas nem todos galardoados. Por quê? Porque o galardão é uma premiação para aqueles que construíram algo com Deus durante a sua história. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo, ele diz que se você fizer história com Deus, Deus fará história através de você. Davi falou, pai, vamos lá, irmão, me ajuda a pregar, eu quero pregar essa manhã. Davi falou, pai, eu não vou descansar, nem minhas pálpebras se fecharão até que a presença volte para a cidade santa. Davi está falando, eu vou fazer história com você. Aí Deus fala para ele, e eu vou fazer história com você. Nunca houve, nunca haverá em Israel um reinado como o seu. E olha que coisa louca, eu estive lá 2 anos atrás, e você sabe qual que é a bandeira de Israel até hoje? Existe uma estrela que a gente chama de estrela de Davi, porque a bandeira que simbolizava o reinado dele naquela época ainda é a bandeira que sinaliza o reinado dele até hoje. Deus fez uma promessa para ele, Davi, porque você está predisposto a fazer história comigo, eu vou fazer história a partir de você. Então quando eu entendo, peraí, a minha jornada, Deus está me chamando para construir algo para a eternidade. Então a dor não é mais um problema. O problema é viver uma vida sem propósito eterno. A dor não é um problema. O problema é viver algo vazio. A dor não é um problema, ela faz parte do processo. Irmão, a dor, a gente tem um doutor aqui, eu quase usei um termo bem rebruscado. Eu falo, a dor ela é salutar. Alguém fala, uau, nunca ouvi isso. Nem sei por que brotou dentro de mim. Eu acho que você está me inspirando, Gui, a melhorar um pouco minha oratória. A dor, ela é saudável em vários momentos. A dor é o que faz com que você, se colocar a mão em algo que te queima, possa tirar logo em seguida. A dor é o que faz com que você tenha um pouco mais de bom senso em relação a não se expor a alguns riscos. Alguns homens fazem parte da exceção disso. Não sei se você já viu aqueles memes que dizem, é por isso que os homens morrem mais cedo. Você já viu algumas coisas, tipo pular de bicicleta de um telhado, ou tentar se jogar de jet ski numa piscina, mas tirando essas exceções, a dor é o que faz a gente evitar se expor a alguns riscos. Então, a dor, ela é saudável se você souber usá-la como um servo seu. O problema é se a dor se tornar o seu senhor. A dor é um ótimo servo, mas ela é um péssimo mestre. Porque se a dor é quem começa a me liderar, eu só vou fazer aquilo que não dói. E aí eu não acesso a maturidade, porque eu preferi ficar numa zona de conforto. Vai doer o processo? Vai, então eu não quero. Vai doer o processo? Não, então eu não quero. O problema é que quando eu aborto o processo, eu aborto o milagre. Quando eu aborto o processo, eu aborto a promessa. Você quer medir o nível de maturidade de alguém? Avalie a quantidade de horas que essa pessoa faz o que não gostaria de fazer. Por que o casamento gera maturidade? Por que tem muitos meninos se casando e se separando com meses? Porque acharam que o casamento seria eu faço o que eu quero e você faz o que você quer e isso vai dar certo. Não vai. O casamento é quando morre o eu e começa o nós. Então você precisa abrir mão de algumas vontades para fazer algo junto com o parceiro. É isso que separa meninos de homens no casamento. E é isso que separa meninos de homens no ministério. Você quer um exemplo claro? Jesus, irmão.
Jesus chega a um ponto que ele fala: Pai, ele veio para a cruz, ele sabia da cruz, ele se preparou para a cruz foi anunciada, não foi uma surpresa, ele sabia. Mas quando chega próximo da separação entre ele e Deus, ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, e é essa continuação que não pode faltar na nossa entrega, mas todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus, ele teve que lidar com a dor para que a gente pudesse conhecer a redenção. Então entenda isso: a dor é um ótimo servo, ela serve você para que você seja cauteloso, mas ela é um péssimo mestre, porque ela vai definir quais são os seus limites e até onde você pode ir. Vamos ser sinceros, irmão, olha para mim, quantas coisas você teria deixado de viver se você tivesse parado quando algo começou a doer. Entre os halterofilistas tem um termo: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Quem é pai aqui sabe muito bem do que eu vou falar agora. Os nossos filhos, quando estão crescendo, eles começam a enfrentar algo que a gente chama de dores de crescimento, growth pains. Eles começam a sentir dores, câimbras, a perna está alongando. A Cecília parece que cada dia que ela acorda tem 10 centímetros a mais, é algo sobrenatural. Só que o crescimento gera dor. Mas o que a gente aprende acompanhando o crescimento dos nossos filhos é que é muito melhor a dor do crescimento do que a dor da atrofia. Irmão, eu prefiro doer, sentir dor porque estou crescendo, do que sentir dor porque parei de crescer. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!